Boa noite, amigos queridos da USE, Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, solicitando-lhes auxílio no entendimento dos ensinamentos de Jesus. Sê conosco hoje e sempre. O nosso tema é Em Louvor da Prece. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina como orar, o que pedir. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: Mas quando orardes, vá para teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto. Então teu Pai, que vê no secreto, te recompensará. Ir ao quarto, fechar a porta, significa mergulhar no nosso íntimo. Porque se nós não fecharmos essa porta, continuaremos conectados com esse mundo exterior, com todas as preocupações, as aflições, as distrações, e aí nós correremos um risco de pedir coisas materiais, de ficarmos pedindo a resolução fácil e imediata dos nossos problemas, e não entraremos em sintonia com os planos mais elevados, pedindo inspiração para conquistar paciência, fé, coragem, perseverança. Então, ir para o nosso íntimo é preciso orar com o coração, porque há preces que não passam do céu da boca. É prece feita da boca para fora. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 4, pedi e obtereis. Jesus também nos ensina, não orem como os hipócritas, que orem em pé nas sinagogas, nas ruas para serem vistos. Orem em secreto, porque Deus vê tudo. E Jesus também nos contou a parábola do fariseu e do publicano, né? Ambos oravam no templo e o fariseu estava em pé, né? Para ficar evidente. E ele dizia, graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, né? Ele estava se sentindo superior, que são os ladrões, os injustos, os adúlteros, como é também esse publicano. Então ele já estava julgando. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que tenho. Então esse fariseu também estava preso aos rituais. Ele não orava de coração. É só, né, da boca para fora. E o publicano não, ele estava longe, lá no cantinho da sinagoga, ele não levantava os olhos, batiam no peito. Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Então ele reconhecia suas próprias imperfeições, ele foi humilde e ele não julgou ninguém. E aí Jesus diz que o publicano estava justificado, ou seja, considerado justo, um homem de bem. E Jesus completa essa parábola dizendo, todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Então, orar, né? Orar, ir para esse quarto, é conversar com Deus, pensar nele, entrar em contato com ele, aproximar-se dele, desenvolver um relacionamento com Deus para que possamos nos transformar em pessoas melhores. Porque a oração, é como, né, muitos já ouviram, é como uma lâmpada que se acende num quarto escuro e que está bagunçado. O fato de acender a lâmpada não vai alterar a situação da bagunça, mas vai mostrar-nos o serviço que precisa ser feito. Esse serviço representa a nossa reforma íntima. Emmanuel, lá no livro Palavras da Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, nos fala em oração e cooperação. E ele traz uma frase de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus diz, ora e labora. E Emmanuel diz assim, se na extinção dos nossos problemas
pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, quer dizer, a gente fica pedindo o máximo para que Ele resolva os nossos menores problemas, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo, ajudar aos outros, mas nós fazemos o contrário, geralmente. Pedimos muito e damos pouco. Ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse mesmo capítulo, que fala de pedir e obtereis, os Espíritos nos ensinam a respeito de como orar, do que pedir, né? Então, os Espíritos nos dizem, não é necessário fazer uma prece muito longa, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. E ao orar, procuremos antes perdoar aqueles que nos ofenderam, buscar a reconciliação, mas não basta reconhecer o nosso erro, é preciso tentar buscar o ressarcimento, o resgate. Então a prece deve estar aliada às boas obras para que nos libertemos das culpas e que possamos ter tranquilidade. Mas, se nós procuramos ser humildes, procuramos não julgar, procuramos fazer a parte que nos cabe na resolução dos nossos problemas, e mesmo assim as preces não são atendidas. Por que, né, isso acontece? Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 88, pela psicografia do Chico Xavier, também nos ensina que muitas vezes pedimos proteção. Mas aí, em vez dessa proteção que a gente aguarda, surge a doença, surge a morte, surge o desemprego, surge o acidente. E Emmanuel nos ensina, nos esclarece, a morte poderá estar livrando-nos de sofrimentos insuportáveis no futuro. O desastre poderá estar livrando-nos de calamidades maiores. A deficiência física, as sequelas, poderão estar livrando-nos de futuras quedas morais. A miséria poderá estar livrando-nos do mau uso do dinheiro, dos vícios, do orgulho. Então Emmanuel diz, as dificuldades são defesas aos abusos. Nem aquela historinha que talvez muitos conheçam, que tinha um rapaz diabético. E a diabetes era um freio para que ele se tornasse mais disciplinado. Mas a mãe orou tanto que ele se curou. Mas a partir de então ele se envolveu com más companhias, ele se envolveu com vícios, ele se envolveu com crime e acabou indo para a prisão. E a mãe disse, eu preferia o meu filho com diabetes. Por isso que Emmanuel nos diz, o mal é o bem mal interpretado. Porque nossa visão costuma ser limitada no aqui e agora. Então esse mal, entre aspas, que nos acontece, está nos livrando de desastres maiores, de quedas morais. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 663, Allan Kardec pergunta, podem as nossas preces mudar o rumo das nossas provas? E os Espíritos ensinam, há provas que devem ser suportadas até o fim. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. É o ajuda-te que o céu te ajudará. Porque Deus faz leis perfeitas, por isso elas são imutáveis. Ele não está lá para atender aos nossos caprichos. Tiago também, no capítulo 4, versículo 3, diz, pedis, mas não recebereis, porque pedis mal. É que nem quando os nossos filhos pedem coisas absurdas, que a gente sabe que vai prejudicá-los, a gente não vai atender a esse pedido. Então, retomando a frase de Emmanuel, o bem
é aliás, o mal é o bem mal interpretado. Então esse grande mal nessa nossa, entre aspas, né, nessa nossa vida efêmera, é um grande bem na ordem universal. E Emmanuel também nos diz que algumas provas teremos que vivenciar até o fim dessa existência carnal. Outras não, quando a lição está aprendida, o mal, a dor vai embora. E os bons espíritos nos ensinam que a gente não tem que pedir para mudar o cenário, para nos livrar dessa lição. Não, nós temos que pedir paciência, coragem, sabedoria, discernimento, resignação. Pedir para que aprendamos logo e aprendamos bem essa lição. Aí a nossa prece será 100% atendida. Como diz o evangelista João, lá no capítulo 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas se a gente coloca o foco na primeira parte dessa frase, na segunda parte, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então eu vou rezar, porque tudo que eu pedir eu vou conquistar. Não, o nosso foco deve ser: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Isso significa fazer esse esforço de melhoria, fazer a nossa reforma íntima, como Jesus nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o mais vos será dado por acréscimo da misericórdia divina. E Emmanuel então explica que entre a rogativa e a concessão, entre aquilo que pedimos e o atendimento do nosso pedido, está o proveito, o aprendizado daquela lição. E aí chegará o dia em que só pediremos auxílio para o nosso crescimento espiritual, e então nós seremos 100% atendidos. Mas nós, né? Nós ainda dizemos: Pai, estou pronto para evoluir, manda as provas. Aí vem aquele parente difícil morar com a gente, aí o chefe lá do nosso trabalho se aposenta, vem um outro chefe muito chato, muito exigente, ou vem uma doença e a gente fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. Humberto de Campos, né, psicografado pelo Chico Xavier, nos conta uma passagem da vida de Pedro, o Simão Pedro, né? Pedro pediu trabalho a Jesus e Jesus já tinha sido crucificado. Então Pedro fala: Senhor, manda o trabalho, lá na casa do caminho, né? Então surgiu uma meretriz, uma prostituta, mas Pedro a expulsou. Depois veio um ladrão, ele estava fugindo, né, da turba para não ser linchado. Pedro também o expulsou. E à noite, né, Pedro faz uma oração: Mestre, o trabalho não veio. E Jesus responde: Como não? Eu te visitei 2 vezes. Então, Madre Teresa de Calcutá nos ensina nós precisamos educar o nosso querer. Como pedir o que queremos. O Espírito Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, tem uma prece lindíssima que diz: agradeço, Senhor. E ela fica aqui como a nossa prece de encerramento. Diz: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Súplicas indébitas, novamente, é aquilo que pedimos, que nos livre do mal, que nos carregue no colo, que resolva os nossos problemas o quanto antes. Mas isso são súplicas indébitas. Nós estamos aqui nessa grande escola que é o planeta Terra, para evoluir. E nós só vamos evoluir por meio desses desafios.
E continua Maria Dolores. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. Então, concessão, posse, prazer, porque podem nos levar ao mau uso de tudo isso. Em vez de conquistarmos valores morais, nós estaremos distraídos, usufruindo esses bens terrenos, o poder, a fama, a fortuna, o prestígio, né? Porque ela fala estima, então vamos pensar em prestígio social, em vez de fazermos esse mergulho no nosso íntimo, nesse nosso quarto, para nos transformar em pessoas melhores. Estaremos só cuidando dos bens terrenos e esquecendo das virtudes, das verdadeiras propriedades, que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Diz Maria Dolores: de outras vezes imploro-te favores, entre lamentações, choro, mero barulho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Então, novamente, é o orgulho que nos leva às lamentações, ela fala em mero barulho, simples algazarra, porque nós achamos que não merecemos aquilo que está nos acontecendo ou que nos aconteceu, achamos que temos o poder de controlar tudo, e aí entramos na revolta, né? Na reclamação, na lamentação. É o orgulho, e o orgulho é que precisa ser trabalhado. Diz a Maria Dolores: existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Então, novamente, esses privilégios, né? Eu ter muitas posses, eu conquistar o prestígio, a fama, privilégios. E aí? Isso tudo pode ser desvantagem para mim quando mal usado. Será que eu já estou num nível evolutivo suficiente para não fazer mau uso deles? Muitas vezes nós julgamos o outro e não sabemos, se nós estivéssemos na situação dele, se não agiríamos da mesma forma ou até pior. E continuando, em muitas circunstâncias, rogo afeto sem achar companhia em qualquer parte, quando a solidão que me dás por guia inspira-me a buscar-te. Tem muitas pessoas vivendo sozinhas, agora com a pandemia, né, nesse isolamento, muitas pessoas moram, né, só elas e elas no seu próprio lar. Graças a Deus tem as redes sociais, tem a internet que nos conecta, mas aqui a Maria Dolores fala que em muitas circunstâncias essa solidão está nos ensinando a buscar os ensinamentos de Jesus. É como dizem, essa pandemia veio nos despertar para a busca dos nossos valores interiores, porque estávamos muito distraídos com as coisas do exterior, estávamos muito apegados aos bens materiais. Então, estar sozinho é uma oportunidade de entrar em contato com o seu próprio íntimo, nesse quarto que Jesus nos diz, para buscar o autoconhecimento, uma oportunidade de elevação espiritual. Diz Maria Dolores: ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Estou no lugar certo, cada um nasce
naquele momento, naquele lugar, naquela situação, naquela família mais adequada às suas necessidades evolutivas. Que a ninguém me ligastes de improviso. Então a gente fala, né? Deus, estou pronto, manda a prova. Aí vem o parente difícil morar conosco. Isso não acontece ao acaso, assim, de improviso. Tudo tem uma finalidade. Quem sabe não é um resgate de vidas passadas? E aí ela diz, é tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Então é prestar atenção. O que está acontecendo na nossa vida? Que aprendizados as dificuldades estão nos trazendo para que possamos melhorarmos o máximo que pudermos, sem tortura, autotortura, sem martírio, né? Mas como diz a irmã Sidufo, fazendo a nossa reforma íntima com alegria de viver. Nem ficarmos presos à zona de conforto, deixa para a próxima encarnação. E nem ficarmos neuróticos pensando, é tudo a toque de caixa, de hoje para amanhã eu quero dar 1000 passos, eu quero ser a melhor pessoa que possa no mundo. Não, isso daí nos tira a alegria de viver, vai acabar nos adoecendo. Então, melhorar-me em tudo o que preciso, com alegria de viver. E diz Maria Dolores, não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Exigências loucas, o que nós estamos pedindo nas nossas orações? Nós ainda somos bastante necessitados de evolução espiritual. Então sejamos humildes nos nossos pedidos. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Então ajuda-te que o céu te ajudará a fazer a nossa parte no dia a dia, com bastante empenho, com bastante boa vontade, sem autopunição, sem levar-nos ao desequilíbrio, e no fim nós perceberemos que evoluímos bastante. É como as pessoas dizem, olha, deixa um livro na sua cabeceira, vai lendo todo dia, né, antes de dormir, um trechinho. Ao longo de um ano, mais ou menos tempo, você terminou de ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro que escolhamos. E aí nós perceberemos que alcançamos mais do que havíamos planejado. É a constância, a disciplina, é a boa vontade. E diz Maria Dolores, agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Olha que lindo. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, porque Deus nos ama sempre, infinitamente. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Isso é humildade, isso é sabedoria, isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe no ensinamento lá do Pedi e obtereis. Então, pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para abençoar todo o nosso planeta, abençoar cada país, cada cidade, cada lar. Senhor, abençoa nossos familiares e todos que aqui nos encontramos. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus.